Atualização da situação planetária. Saudações do comando. Evidentemente, há muitos questionamentos acerca das movimentações no Oriente Médio atualmente, onde se acredita ser um estupim para um novo conflito global em seu mundo. As dinâmicas criadas por aqueles que ainda tentam manter o domínio do planeta continuam decaindo, pois, pouco a pouco, vão perdendo seu poder de influência sobre as pessoas. Criar narrativas para desencadear uma nova guerra mundial é, ainda que assustador para muitos, um meio já falho, pois, como estamos informando há bastante tempo, não há como isso ocorrer considerando o nível de luz que o planeta alcançou. E mais, os gatilhos não são mais tão aceitos pelos povos como anteriormente. Essas vãs narrativas consistem, então, em criar o velho inimigo comum para que a opinião pública se volte contra. Depois, fermentam ainda mais a narrativa para que essa opinião pública se divida, onde duas frentes são criadas, quando uma estaria apoiando um lado e a outra, o outro lado, nascendo então as separações. Essas distrações criadas atrasam o avanço do aumento da consciência planetária da região envolvida e de todos que entram no jogo criado por eles. Continuar fermentando a guerra, o ódio entre os povos que fazem parte de uma mesma mônada, é cruel, mas o destino dos perpetradores disso já está traçado, e não resta dúvidas que são os últimos suspiros desses velhos jogos. Os das trevas sabem do velho resgate que ocorre entre esses povos, quando presenciaram conflitos há milhões de anos, no sistema estelar de Lyra e Capella, quando foram então transferidos para o seu planeta, a Terra. Ainda que tudo esteja em caos na região, o lado positivo é que os aldebaranos que estão trabalhando ali estão conseguindo manter os portais fechados pelos quais os das trevas estão tentando escapar. Esse é outro grande motivo para, mais uma vez, estarem fermentando o conflito no ambiente, para que no meio da agitação consigam burlar o sistema criado pelos nossos amigos aldebaranos e retomar o domínio dos portais ali presentes e, quem sabe, talvez, escaparem. O que, óbvio, não vai ocorrer. Enquanto tudo isso também acontece como uma forma de distração global, os das trevas do plano etérico tentam criar portais a partir de explosões criadas. Uma velha tática que já usaram também na Atlântida, em seus últimos momentos. O que eles continuam esquecendo, ou fingem não perceber, é que estamos avançando mais e as nossas frotas estão montando base em todo o seu mundo, de maneira a criar um campo, onde o apoio às novas lideranças aumentará enquanto criam confusão no Vale do Migido, para manter a narrativa do Armagedon final, lucram em cima do medo das pessoas em todo o mundo, pois resta a eles ganhar a atenção de vocês para que se alimentem das suas energias, enquanto estão literalmente à míngua de qualquer apoio das forças obscuras do exterior da Terra. Não temam, pois a paz é certa. E vocês verão isso conforme estamos anunciando nas últimas décadas. Amigos, isso é mais negócios do que qualquer outra coisa. É um negócio cruel quando os tratam todos, sem nenhuma consideração e respeito. Essa é uma armadilha que eles sempre tentaram fazer vocês caírem. Há uma programação por trás do conflito. Desencadear mais medo. Obter apoio energético das pessoas, drenando-as. Ganhar dinheiro. Controle. Manter o sistema. Quanto mais guerra, mais a indústria bélica se desenvolve, lucrando assim com o sofrimento. Quantos mísseis vendidos, quantos pacotes de ajuda liberados e financiando, muitas vezes, mais conflitos. E muitas vezes também financiados pelo medo das populações assustadas, e ao mesmo tempo, estas dão aval aos congressos. Amigos, é hora de se manterem na neutralidade da paz, enviando suas energias amorosas, e não colocando seu poder nas mãos deste ou daquele. Acreditem, vocês se surpreenderão, e muitos revoltar-se-ão, quando descobrirem que em muitas guerras os dois lados da briga eram amigos. Unidos contra, digamos, o inimigo em comum, o povo, segundo eles. Enquanto, na frente das câmeras, acusam-se mutuamente, por trás,
apertam as mãos e zombam daqueles que acreditam neles como seus condutores, e mais zombam de vocês, que muitas vezes, através do seu medo, acabam financiando programas, na maioria das vezes, sem saber. É cruel, mas aproxima-se o tempo da exposição dos seus feitos, e todos saberão das suas ações nefastas. Quando vocês se unirem, amigos da terra, em amor fraternal, e não caírem nas armadilhas montadas para separá-los, eles, os das trevas, perderão totalmente o controle sobre vocês, e é isso que está acontecendo bem agora. E foi por isso que nós conseguimos nos aproximar mais de vocês nas últimas décadas, porque vocês escolheram sair da prisão. E eles, sabendo disso, estão tentando criar mais distrações. Os das trevas têm tentado suas últimas cartas no Vale do Megido, pois não é uma opção ficar sem guerra segundo eles, já que para eles, em suas ganâncias, é lucrativo. Independente de quem seja prejudicado, afetado, direta ou indiretamente, eles não se importam, mas nenhuma alma afetada deixará de ter justiça, pois os tempos são chegados para isso. É importante que vocês continuem no amor e fraternidade, não se deixando enganar pelos das trevas que estão usando um local de portais sagrados para garantir sua sobrevivência neste mundo. A verdadeira transformação não virá dos governos atuais. Enquanto eles mesmos sabem que seu fim está decretado, onde não irão sobreviver nem no físico, nem no etérico, e nem através de nenhuma das lideranças atuais. Espera-se muito dos governos atuais, na tomada dianteira, quando o assunto é a transformação planetária. Mas como informamos tantas vezes, e não custa continuar enfatizando, nenhum líder atualmente em seu mundo estará à frente das novas organizações que levarão à Terra a sua transformação, no que diz respeito às sociedades e meios que se vive. É claro que se espera muito dos partidos políticos atuais, mas os conflitos que as pessoas entram para defender os líderes desses mesmos partidos, que acreditam ser seus salvadores, são as velhas distrações, perturbando o avanço das dinâmicas positivas. Naturalmente, muitas vezes de maneira imperceptível, aqueles dormentes e ludibriados pelas dinâmicas separatistas, esses conflitos evidenciam que não é nem esse nem aquele que ditará as regras, considerando que as forças da luz não empurrariam para a dianteira de uma nação alguém, cujo povo e apoiadores considerassem seus opositores um escárnio. A fraternidade, a empatia e o amor incondicional, independente de crença política e religiosa ou qualquer outra, são a bússola que guiará a nova era, e nenhum que esteja fora desses critérios básicos de um mundo fraternal terão qualquer ênfase nos tempos que se avizinham. É claro que, enquanto as pessoas escolherem permanecer no caos, criado para distraí-las do verdadeiro propósito de se estar na Terra, permanecerão embrulhadas, como presentes dados às forças das trevas, e estes arrogados tomarão posse daquilo que consideram seu por direito, pois em muitas das suas reuniões nefastas, zombam das pessoas da Terra dizendo: nós não fazemos nada. Eles que nos dão por livre escolha. E riem-se disso. São tempos em que toda e qualquer dinâmica na Terra estará intensificada, assim como os das trevas, como os da luz. É a conclusão da dualidade, e tudo isso estará em finalização. Não dar o seu poder para os das trevas minará sua fonte, de onde retiram sua energia para suas dinâmicas. Os aldebaranos estão começando a contatar muitos em todo o mundo, especialmente na região atual dos grandes conflitos, para que possam finalmente cultivarem a paz e entenderem que a finalização dessas experiências está em andamento. Eles também têm contatado outros líderes em seu mundo, que tentam se apresentar como bons moços, salvadores, adentrando no meio do conflito, desejando tomar parte de algum lado. Amigos, não se deixem enganar. Permaneçam em sua paz interior, mergulhem nas suas almas, e percebam que há mais coisas nas entrelinhas do que possam imaginar. Nós continuamos observando tudo de perto, e acessando as camadas mais profundas das regiões, respeitando o livre-arbítrio, e nos preparando para, assim como nos chamaram, podermos finalmente nos apresentar definitivamente. Muitos dos aldebaranos têm levado mensagens do Alto Comando Galáctico a alguns líderes em seu planeta, informando a necessidade de saírem de cena, pois as novas lideranças, já nos bastidores,
aguardam suas entradas para as devidas aplicações necessárias para o início das mudanças mais palpáveis. É importante também dizer que se espera que muitos dos nossos aliados estejam prontos nos próximos anos, quando essa geração ainda verá grandes transformações na parte física do seu planeta. Estamos nos organizando em camadas, se infiltrando em vários meios, entregando nossa mensagem. Enquanto nossos aliados já em terra, muitos de vocês que nos ouvem ou leem, serão contatados para receber instruções precisas dos próximos passos que tornar-se-ão parte bem ativa e integrada nas dinâmicas do Comando Astar. Continuamos aqui a pedir a Neva que continue enfatizando com suas audiências acerca da necessidade da diplomacia, pois muitos de vocês serão inseridos em meios opositores para depositarem a luz da fraternidade. É claro que nem todos vocês se sentirão bem quando, de repente, receberem uma mensagem direta nossa, em seus celulares, ou qualquer outro meio de comunicação, ou mesmo um agente nosso, em carne e osso, parar na sua frente para lhes dar as devidas instruções. E quando nos referimos a sentirem-se bem, queremos dizer que poderão se assustar, pois haverão talvez de renunciar a muitas coisas para se juntarem a nós, na dianteira. De qualquer modo, o livre-arbítrio será respeitado, e nosso amor e respeito nunca será diminuído. Amigos da Terra. Enquanto todos nós avançamos, mais líderes atuais continuarão deixando seus postos de comando, pelo simples fato das suas energias não mais serem compatíveis com as novas frequências entrantes. Enquanto muitos, de outros tempos, retornam em novos corpos para darem continuidade em seus trabalhos. Seus muitos trabalhos, apoiados por nós que, entre camadas, nos aproximamos ainda mais de todos vocês, para que estejam preparados e ou em contínuos treinamentos. Ou, no que também falamos, ensaios para a nova era. Neva, esteja aberta em outro momento para trazer essa mensagem com esse tema. Obrigado. Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar transmitido neste momento por Neva. Ouçam a voz do comando falando neste momento. Ouçam essas verdades. Continuamos adentrando em seu sistema solar e apoiando as mudanças que estão em andamento. Pedimos então que, o máximo possível, espalhem nossas mensagens em suas comunidades, para que possam criar um elo de ligação ainda mais forte e, respeitosamente, continuamos transmitindo amor e fraternidade também aos nossos opositores. É importante que também saibam, em pouco tempo, começarão a receber notícias de problemas em cascata dos seus satélites. E a vocês será dito, pelas elites, que esses eventos estarão relacionados a atividades solares, quando, na verdade, haverá não apenas uma, mas duas ou mais narrativas que eles levantarão para vocês. Atividade solar. Ou um inimigo de uma determinada nação derrubou ou inutilizou um satélite para poderem criar mais um motivo para a guerra. Ou ainda os invasores ETs estão destruindo nossos satélites, na tentativa de colocarem vocês contra nós. E a verdade, que provavelmente eles não irão falar. Nós, do Comando Astar, vamos desativar muitos satélites espiões, a grade satélites bomba. Isso causará alguma agitação, mas nada que não possa ser contido harmonicamente. Fiquem tranquilos. O fim da linha para as elites. Diante de tantas mudanças e ajustes que estamos fazendo, à medida que adentramos no seu sistema solar, aqueles que dizem a vocês que somos um risco à segurança nacional, continuam em suas salas luxuosas ostentando aquilo que acreditam ter sob controle, quando em um piscar de olhos, suas contas bancárias estarão zeradas e todos os seus apoiadores impossíveis de serem contatados. As elites, nós, mais uma vez, avisamos. Sua arrogância os denuncia constantemente, e o mau cheiro que emana das suas auras é bússola para chegarmos a vocês facilmente. Todo o mal que fizeram, haverão de arcar no Tribunal Galáctico. Aos nossos aliados, permaneçam centrados em seus corações, aconteça o que aconteça, permaneçam centrados, e não haverá uma escalada que leve a um conflito global.
Retirem suas mentes de tais impressões. Perceberão que de uma hora para outra um acordo de paz ocorrerá. Isso significa que eles não estão mais no controle como acham que estão. Antes, eles iniciavam uma guerra e paravam na hora que queriam, quando falavam entre si. Por ora conseguimos recursos para sobreviver mais um pouco. Podemos dar uma pausa. E hasteavam um acordo entre as partes. Só que agora, a voz que os fazem tremer tem chegado através dos nossos aliados na superfície, a qual tem sido bem clara quando em nosso nome falam para eles: vocês não podem continuar mais com isso. Eles estão vindo e não permitirão irem mais longe. E sim, nós estamos aqui, iremos expô-los a todos os povos. Vocês verão isso nas próximas semanas. Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar, transmitida através de Neva. Ouçam nossa voz agora, aliados da Terra. Eles concentram suas trevas no Vale do Migido, mas a luz do Criador mostrará a verdade que ficou ocultada. Mantenham sua paz e sua neutralidade amorosa. Não lhes deem poder. Permaneçam serenos. Emitam seu amor para que a onda de paz alcance todos. Ouçam a voz do comando falando neste momento. Ouçam essas verdades.